E aí, turma boa, sejam todos bem-vindos ao canal Sala Web de Aula, auxiliando na educação. Eu sou o professor Fernando Silva e esta é mais uma videoaula do nosso canal. Então, vamos ver o que nós temos para hoje. Na videoaula de hoje, teremos Ciências, sexto ano, do projeto Professores e Alunos Conectados. Então, vamos lá para o nosso conteúdo. Conteúdo de hoje, sexto ano, separação de misturas. Este conteúdo você encontra nas páginas do seu livro didático 146, 147, 148. Então vamos dar aqui uma explicação do que você encontrará no seu livro. Caso você não tenha, aqui você tem no nosso conteúdozinho de hoje, está à disposição para você. Então, separação de misturas, ok? Então, os materiais naturais são, em sua maioria, mistura de substâncias. Então, os materiais que a gente encontra no nosso meio, né, são, na verdade, misturas de substâncias, combinações, uma substância com outra ou uma substância com várias, formando uma nova, certo? Para que os químicos consigam estudar a composição dessa substância, desse material, as propriedades e as transformações das substâncias, é essencial que consigam purificar as misturas. Ou seja, para ele poder entender, né, para ele poder entender a composição, as propriedades que tem e as transformações de uma determinada substância, é essencial, é importantíssimo que ele consiga purificar as misturas, ou seja, separar os seus componentes, ok? Então, nós temos vários métodos de separação de misturas, certo? Vamos aqui mostrar exemplos desses métodos químicos para separar algumas misturas presentes no cotidiano. Por exemplo, areia e água, óleo e água, água e sal, ok? Então vamos ver aqui alguns exemplos. Separação de mistura de areia e água, certo? Então, a mistura areia e água é homogênea? Não. Você consegue identificar a água e você consegue identificar a areia. Então ela não é homogênea, ela é heterogênea e formada por duas fases, ou seja, cada substância que eu consigo identificar observando, certo? É chamada de fase. A gente já trabalhou isso. Então, uma fase é a água, a outra fase é a areia. Qual o método utilizado aqui? Vamos lá, né? Uma maneira de separar essa mistura é esperar que a areia se deposite no fundo do recipiente. Então, mesmo estando ali, eu mexi a água com a areia, deixei ela quietinha ali no canto do recipiente, não mexi com ela. Como a areia é mais densa, mais pesada do que a água, ela vai se acumular no fundo do recipiente. Essa deposição do sólido no fundo do frasco é chamada de sedimentação. O material mais pesado vai para o fundo, o mais leve fica por cima, ok? Então, nós temos aí a deposição da areia. Depois da sedimentação, você pode tirar, certo? Você pode esperar a areia se acumular no fundo do recipiente e depois fazer a decantação, certo? O processo no qual eu retiro, vou transferindo a água do recipiente que tem a mistura e obtendo a água apenas do outro lado. Óbvio que vai ficar algum restinho de água junto com a areia, porque vai chegar num ponto que se eu passar tudo, o restinho de água vai passar também com um pouco de areia, certo? Então, essa é a chamada decantação. Para separar misturas heterogêneas de um sólido com um líquido, sólido líquido, existe outro processo, um pouco mais trabalhoso do que a decantação, porém de maior eficiência, ou seja, o resultado vai ser muito melhor. É a chamada filtração. O que é a filtração? Certo? Consiste numa técnica de despejar a mistura sobre uma superfície porosa que vai ser chamada de filtro. Então nós temos aqui, por exemplo, aquele papelzinho do café, né, em que eu formo aqui um funil, a mistura do café em pó,
passa por esse funilzinho, né? Esta superfície porosa deixa passar o líquido e retém a borra do café, a parte sólida, e deixa passar apenas a líquida. Estou dando aqui um exemplo, né? O papel filtro do café, certo? Então a filtração consiste em usar um material que permita passar o líquido e retém o sólido, ok? Então aqui na decantação era bem simples, era só deixar o mais denso, o mais pesado ir para o fundo, e aí eu passar de um recipiente para o outro líquido. Porém, eu ia perder um pouco de líquido, que ia ficar aqui ainda. Já pela filtração, não, eu obtenho todo o líquido do outro lado e retenho a parte sólida nessa superfície porosa chamada de filtro, ok? Então vamos lá, seguindo adiante. Isso aí foi na página 146, 147. Separação da mistura de óleo e água. Então nós temos aí que o óleo de cozinha e a água é uma mistura heterogênea, porque eu consigo identificar o óleo e eu consigo identificar a água. Então é heterogênea, ok? Porém, o óleo é menos denso, ou seja, mais leve do que a água, e tem outra característica que é não solúvel, ele não se dissolve na água. Então, por mais que eu misture ali, mexa, se eu deixar essa mistura quietinha em repouso, o óleo vai separar todinho da água. Então, qual seria uma maneira de separar misturas heterogêneas de líquido com líquido? Vimos sólido com líquido, agora líquido com líquido. No caso do óleo e da água, nós utilizamos um equipamento chamado funil de separação. No que consiste esse funil de separação? Eu coloco a minha mistura heterogênea aqui, certo? Como eu tenho uma substância mais densa e a outra mais leve, o óleo vai ficar por cima da água e a água vai ficar abaixo dele. Então, através desse controlezinho aqui lateral, eu vou abrindo aqui a minha válvula e vou deixando escapar o mais denso, ou seja, a água que está embaixo, ele vai escorrer por esse canozinho. Eu vou obter apenas a água. Quando passar toda a água que o óleo tiver aqui, eu fecho e eu obtenho a água no recipiente e o óleo na outra, certo? Então aqui nós temos o funil de separação, ok? Mistura de água e sal. Aí nós temos uma mistura homogênea, porque o sal é solúvel na água, um sólido com um líquido, mas esse sólido é solúvel, ou seja, vai se desmanchar na água e eu não vou conseguir identificar as duas fases. Eu não vou conseguir ver só a água e eu ver só o sal, eu vejo uma única fase. Então por isso que é a mistura homogênea. Qual o processo de separação desse tipo de mistura, água com sal? Nós temos um processo mais lento e natural, que é a evaporação, que consiste em que eu deixar o recipiente com essa mistura água e sal, eu tenho ponto de ebulição da água é menor do que o do sal, ou seja, a temperatura com que a água evapora é menor do que a temperatura que o sal vai evaporar. Então, se eu deixar sob a ação do calor, a água vai evaporar, ou seja, o líquido vai sair e eu vou obter apenas o sal. Então, pelo processo da evaporação, eu retiro a água que sai em forma de gás e eu vou restar, né, vou obter apenas o sal, ok? Então, isso aí é um dos métodos utilizados, por exemplo, nas salinas, aonde eu deixo em vários tanques água do mar, certo? Água com grande quantidade de sal. Com a ação do sol, essa água evapora e eu obtenho apenas o sal. Então, nesse caso da evaporação, eu perco a água e obtenho apenas o sal, ou seja, o líquido é retirado da mistura e eu obtenho apenas o sólido, ok? Então, evaporação. Página 147. Próximo. Para separar, misturar água e sal.
e recuperar também a água, existe um outro processo. Dá para eu obter só a água num recipiente, só o sal, como a gente obteve óleo e água? Dá. Num processo chamado destilação, aonde eu utilizo um equipamento chamado destilador, certo? Que consiste no que? A mistura de água e sal é aquecida num recipiente, aonde a água vai evaporar, só que ela não vai se perder na atmosfera, ela está aqui contida dentro desses tubos. Então, aquecendo a mistura de água e sal, inicialmente aqui neste tubo, no primeiro tubo, ela vai evaporar, vai para a forma de gás, passa por dentro deste outro tubo, aonde eu tenho, passando ao redor, água fria, certo? E corrente, ou seja, não é água parada. Por um lado entra a água fria, ela esfria esse vapor de água que vai passando aqui no cano, e ela sai do outro lado, ou seja, a corrente de água fria, para manter sempre o tubo aqui frio. Então, quando a água evapora, ela está quente, está de vapor. Quando toca nas paredes desse tubo que está mais frio, ela condensa, ou seja, passa para o estado líquido e sai do outro lado, no estado líquido, apenas a água. Quando todo esse processo terminar, eu vou ter apenas a água no recipiente e apenas o sal no outro. Então, aqui no caso da destilação, eu não perdi a água, eu obtive a água no outro recipiente, ok? Então, esse é o processo da destilação, ok? Então, esse aí foi o nosso conteúdo das 3 páginas. Vamos aqui para a nossa atividade. Nossa atividade, bem simples, baseada no texto. 1. Explique por que é essencial para os químicos que consigam purificar as misturas. Vai fazer essa explicação. 2. Como é chamada a deposição de um sólido no fundo de um frasco com líquido? Apenas o nome dessa situação aqui. Como é chamada? Pronto. 3. Descreva como ocorre a chamada decantação de uma mistura de um sólido com um líquido. Então, explicar o processo da decantação, certo? Faça aí a sua explicação conforme você compreendeu. 4. Como é denominada a técnica de separação de misturas homogêneas, sólido com líquido, mais eficiente do que a decantação? Como é que é chamada essa técnica? Porém, ela é mais demorada, aonde se faz necessário o uso de uma substância porosa chamada filtro. Como se chama essa técnica? Só o nome da técnica. 5. Como é chamado o aparelho de vidro usado na separação de misturas heterogêneas, líquido com líquido, como a mistura de óleo e água, ok? 6. Como podemos, de forma mais simples, separar uma mistura homogênea de sal e água? Dê o nome desse processo, você diz o nome do processo, através e acontece da seguinte forma. Pronto, explica. Na questão 7, outro processo para separar uma mistura homogênea de sal e água, porém recuperando também a água, é a destilação. Explique como esse processo da destilação acontece, ok? Então, esse aí é o nosso conteúdo e a nossa atividade de hoje, certo? Então, o nosso assunto foi separação de misturas, páginas 146, 147, 148, ok? Esta foi mais uma videoaula do projeto Professores e Alunos Conectados. Deixa aí o seu like, seu joinha, se você gostou do conteúdo. Se inscreve no canal se você não é inscrito, ative o sininho das notificações para ficar sempre antenado aí, informado sobre as nossas próximas videoaulas e as nossas lives, ok? Este foi o nosso vídeo de hoje, vamos ficando por aqui e até a nossa próxima aula.